Por que tanta maldade em Terra e Paixão? Por que a TV de antigamente era muito melhor? Por que Ricardo Linhares é o Coringa da Globo? O Vanucci Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, nosso espaço para falar sobre televisão a partir do seu olhar. Perguntas que foram feitas nos comentários aqui dos vídeos e também nas minhas redes sociais. A gente reuniu algumas para discutir neste final de semana as coisas sobre televisão. Vamos à primeira delas? A primeira delas é do @Rodrigo Gama. Vanucci, tem alguma chance do SBT fazer uma parceria com os streams que vêm produzindo novelas nacionais para exibir em horário nobre? Acredito que seria uma ótima alternativa para ocupar a faixa após a novela infantil. Olha, Rodrigo, você sabe que muito se fala sobre possíveis parcerias entre essas plataformas e os canais e as emissoras abertas, né? Uma forma de você levar a dramaturgia que eles vão produzir para um número maior de pessoas. Como o Globoplay faz. O Globoplay, por exemplo, tem lá Todas as Flores, ou Rensga Hits, todas essas novelas e séries que produz. E que consegue uma segunda janela na TV aberta. E isso traz investimentos para a plataforma digital e traz uma curiosidade maior também porque tem um bom elenco ali, tem boas histórias e na hora que você faz o cross entre essas duas plataformas, você consegue mostrar para um público maior que tem boas produções no digital. Na HBO já se começa a falar sobre isso, porque a HBO Max vai produzir 2 novelas para o ano que vem, para 2024, Beleza Fatal e Dona Beija, coloca essas 2 produções já no ar, né? E depois vai disponibilizar nos seus canais. Mas também quer chegar ao grande público, a uma TV aberta. Então se fala, mas ainda é uma história muito de bastidor, muito de mercado, que talvez possa haver uma aproximação da HBO com o SBT, ou da HBO com a Rede TV, ou da HBO com a Band. Justamente para que tenha essa segunda tela, para justamente que tenha essa segunda possibilidade. Bom, não acho ruim não, acho interessante. Mesmo porque lá no SBT já se sabe que a ordem é produzir mais para aos poucos tirar todas essas reprises e oferecer muito mais ao seu telespectador. Já ouvi dizer que na grade 2024, Ratinho está no ar um pouco mais cedo, vai enfrentar mais a novela, vai ter que fazer talvez esse sacrifício de bater de frente com uma novela forte para ter ali uma outra linha também de programas, né? Uma outra linha de variedades para oferecer ao telespectador. Vamos ver o que é que vem por aí. O importante é que está todo mundo se movimentando e 2024 será intenso na TV aberta e também nas plataformas. Vamos a mais uma pergunta? Essa é do @Jazão Augusto. Vanucci, a Globo está considerando encerrar a faixa edição especial e investir em teledramaturgia internacional no horário? Existe algum plano para acabar com a sessão da tarde e criar uma revista eletrônica à tarde? Olha, você sabe que essa história da revista eletrônica à tarde não vem de hoje, já vem de muito tempo. A Globo já fez vários desenhos e várias ideias. Teve até o Se Joga, que era uma tentativa de começar a investir ali, porque a ideia da Globo é tentar fazer o máximo possível de programação ao vivo. Começa lá às 4 horas da manhã com Hora 1, passa para os jornais de praça, para o Bom Dia Brasil, para o Encontro, para o Mais Você, para os jornais locais, para o programa esportivo, o Globo Esporte, para o Jornal Hoje. E aí a ideia era que tivesse alguma outra coisa ali que conseguisse levar essa programação ao vivo durante boa parte do dia. Por quê? Programação ao vivo, você consegue mudar ela de acordo com os acontecimentos. Então, tem uma greve de ônibus em São Paulo, uma greve de metrô em São Paulo, você corta o sinal para São Paulo, que continua produzindo jornalisticamente e presta serviço em relação ao que está acontecendo, e o Brasil inteiro continua repercutindo outras notícias. Ou, se é uma notícia de âmbito nacional ou internacional, você traz isso para a programação ao vivo e leva, e todo mundo sabe que o factual, o ao vivo, é o que tem valor hoje na TV aberta. Então, a Globo pensa isso já há muito tempo. Mas todos os cenários desenhados até agora sempre tem uma restrição de audiência e de faturamento. Por quê? Porque do jeito que está, a Globo vai. Ela leva, garante a liderança. O horário mais complicado atualmente é o da sessão da tarde. Na sessão da tarde dá uma embarrigada e são muitos os filmes que perdem a audiência, né, entregue por Mulheres de Areia. Mulheres de Areia foi um grande acerto.
né? E entrega muito bem ali. Então, por enquanto ainda tem muito, se fala muito, se especula muito sobre esses horários, mas não há nada firme, né? No upfront da Globo, não houve nenhuma citação sobre mudanças no período da tarde. Provavelmente, se tivesse já uma revista desenhada, ou alguma grande alteração no programa no período da tarde, seria anunciado ali. Né, justamente para falar para o mercado publicitário, ó, a partir de abril, a partir de março, logo depois do carnaval, nós vamos ter uma novidade aqui no período da tarde. Mas isso não foi anunciado ali. Então acho que para 2024 não deve aparecer nada nesse sentido. Mas que tem estudo, tem. Em relação à edição especial, eu gosto ali daquele horário de novelas mais antigas e há novelas muito fortes para lá. Acho que vale a pena ver de novo, que precisam ajustar. Paraíso Tropical não funcionou, vieram muito no embalo de Mulheres Apaixonadas, tinha tudo envolvendo os 90 anos do Maneco, mas eu acho que, e era uma novela muito forte também, Mulheres Apaixonadas, mas acho que Paraíso Tropical não funcionou para lá. Eu mudaria um pouquinho, colocaria tramas mais jovens, tramas que envolvessem esse público, trouxesse uma comédia ali para tentar impulsionar o horário das 6 horas. Mesmo porque vale a pena ver de novo, entra quase 6 horas da tarde, a verdade é essa. Vamos a mais uma pergunta, essa agora é do @Léo Pereira. E diz: Vanucci, é muito comum vermos as pessoas questionando a TV da atualidade, dizendo que antigamente era melhor. Você concorda ou acha que apenas o fator nostalgia falando mais alto? Olha, Léo, tem muito da nostalgia, tem muito daquela coisa de uma memória afetiva, né? Porque eu, por exemplo, na minha adolescência assisti muitas novelas emblemáticas, marcantes, o texto era muito bom, né? Além do texto ser muito bom, eu vivia um outro momento, né? Com outros tipos de amigos, com outras amizades, com outras relações, e tudo isso acontece comigo, com você, com as pessoas, né? A gente tem, às vezes, você fala assim, nossa, mas naquela época, que era a minha adolescência, era tudo muito melhor, né? O mundo era melhor, porque a gente enxergava e tinha outras responsabilidades, né? É claro que a televisão mudou muito, né? Quando você pega as novelas, quanto mais antigas, maiores eram as cenas. Tinha cena que durava 5, 6 páginas, com bifões pro ator, né? Tinha artista que adorava esses bifões porque mostrava toda a capacidade dele de decorar, de mergulhar no personagem, de entregar para o telespectador uma grande interpretação. Hoje, uma cena de novela tem uma página e meia. Então, você calcula que mais ou menos uma página dá um minuto e pouco ali no ar, né, quando é um texto mais ligeiro. Então, o que a gente vê são novelas com uma quantidade maior de cenas e muito mais rápidas. E o mesmo acontece com os reality shows, o mesmo acontece com os programas. A gente foi mudando um pouco, né? O que eu acho que acontece nos dias atuais, né? A televisão, ela tenta buscar esse público que migrou para o streaming e tenta fazer algo que não é da TV aberta. E é aí onde ela se perde. É aí onde o telespectador vira e fala, mas tá sem graça. E ao mesmo tempo, algumas emissoras acabam descobrindo um segmento, fecham aquele segmento e não oferecem nada além para o seu telespectador, porque também tem um certo medo de arriscar. Tá dando certo assim, vamos continuar. Isso dá retorno, vamos continuar. Isso dá audiência, vamos continuar. Mas uma hora o telespectador cansa. Eu tinha um chefe que dizia que a gente sempre tinha que estar à frente do seu ouvinte, à frente do seu telespectador. E recentemente trabalhei com o Faustão, que sempre falava isso, né? Se a gente precisa mudar, que a gente mude antes da pessoa, do público, sentir vontade de mudar. A gente sempre tem que estar ali, na frente, achando, é aqui que a gente precisa. Ao mesmo tempo, o telespectador tem alguns elementos que ele gosta e permanece. Eu ouço isso muito em novela, né? As pessoas falam, mas as novelas de hoje fogem do que era o clichê, tentam, mas a gente gosta mesmo de uma boa história de amor, a gente gosta mesmo de saber quem é o mal e quem é o bom, né? Você pode questionar o texto do Valcir Carrasco, mas nesse aspecto ele entrega. Você sabe quem é o mocinho e quem é o bandido, e de vez em quando tem uma surpresa. E tem um monte de clichê que funciona. Até o Quem Matou a Agatha. Enfim, às vezes a gente quer inventar a roda e ela já foi inventada. A gente pode acrescentar alguma coisa nisso. Então acho que tem um pouquinho de nostalgia, voltando à sua pergunta, tem um pouco de nostalgia sim, mas tem também todas essas mudanças que aconteceram. Do nosso comportamento, mudanças do comportamento da televisão de oferecer esses produtos e do formato desses produtos. Vamos a mais uma pergunta?
Existe perspectiva da TV Gazeta se reerguer em 2024, no sentido de diminuir os horários da igreja nas manhãs e na noite e voltar a investir em programação própria para ser mais competitiva com a Rede TV, Cultura e Band? Olha, Elise, eu acho que tem sim uma perspectiva. Tem, na verdade, um desejo. Né? Até onde eu sei, quando a Gazeta começou a cortar a programação da noite, né? Primeiro foi ali na programação da noite, concentrou no período da tarde, aí fez essa última mexida em que tirou uma boa programação da manhã também. O que se falou para os funcionários era que aquela era uma medida necessária para este momento, para que a empresa pudesse passar, para que a emissora pudesse passar por um momento de turbulências, né? Ter uma responsabilidade fiscal maior, administrativa maior, e em breve, com um caixa fortalecido, apostar em novidades e aos poucos ir retomando. E isso em televisão é muito importante, né? A gente já viu histórias, né, de outras emissoras, vou citar aqui a CNT, por exemplo, que foi abrindo espaço, e num determinado momento não consegue mais retomar a sua programação, porque acaba refém daquele dinheiro, refém daquela estrutura que entra fácil. Né? É uma programação que ela não tem que gerar, o custo é muito menor, a folha dela vai ser muito menor, porque realmente não vai ter que ocupar 24 horas, 7 dias por semana, né? 24 vezes 7, e com isso acaba perpetuando esse esquema. Então, lá na Gazeta, até onde eu sei, há uma preocupação sim de que este período seja um período relativamente curto para poder voltar a investir em programação. Mesmo porque todo mundo que trabalha na Gazeta sabe que essa é uma emissora muito querida pelo paulistano, principalmente pelo paulistano. Chega em outras cidades, mas principalmente pelo paulistano, é a cara de São Paulo e é uma emissora que sempre inovou, é uma emissora que sempre lançou grandes profissionais, é uma emissora que sempre buscou outros formatos. Então a gente sempre fica nessa torcida, né? Eu tenho um carinho especial pela Gazeta, passei lá, fiquei 11 anos na TV Gazeta no Todo Seu, passei pelo Mulheres também, sempre que posso estou participando lá, quando me chamam estou lá, e torço para esse momento acontecer. Dizem que será um momento curto. Vamos a mais uma pergunta? Essa é do @GuiGlória. Por que Ricardo Linhares sempre é o Coringa para ajustar a obras na Rede Globo? Olha, Gui, porque ele já foi colaborador de muitos autores, já escreveu para muitos horários, né? Ele já foi coautor, já foi colaborador, ele já foi o autor principal e ele tem um método mesmo, né? Assim, de orientar as pessoas, é um bom supervisor. Lá atrás, Silvio de Abreu foi um dos primeiros a se colocar à disposição para, vou escrever menos e supervisionar mais, porque a gente precisa lançar novos nomes. E, cara, é muito difícil, realmente, quando você pega você é um novo autor, você tem muitas ideias, mas você começa a assumir a indústria da teledramaturgia, seja no horário das 6, das 7, das 9, seja na Record, seja na Band, onde quer que seja, no SBT, é uma responsabilidade muito grande. É muito texto que você faz e você tem que estar muito atento à reação do telespectador. Você precisa corrigir e as obras são corrigidas no decorrer da sua exibição. Né? E aí o Silvio de Abreu era um desses principais defensores de que, olha, todo autor precisa ter um supervisor. Então que os mais velhos supervisionem os mais novos. Assim a gente traz uma geração nova de autores, mas que compreenda as ferramentas e sabe aquelas manhas e artimanhas da teledramaturgia? Os segredos da teledramaturgia da novela? O brasileiro gosta de novela. O brasileiro, ao mesmo tempo, quer inovação nessa novela. O mercado exige essa inovação. Mas a gente não gosta de fugir muito do que é o novelão, não. Então o Ricardo Linhares tem esse perfil, é reconhecido como um ótimo supervisor e por isso mesmo ele é chamado toda vez para socorrer as novelas. Está fazendo agora isso com Fuzue. A gente já vê um outro ritmo em Fuzue, acho que ainda tem que dar uma boa peneirada ali na história, porque tem uma história interessante, tem um elenco bom, tem um texto bom, é a gente apostar um pouquinho lá. Vamos a mais uma pergunta? Essa pergunta agora é @Leila da Silva. E diz, por que a programação de fim de ano está tão pobre? Sinto falta dos filmes e dos programas especiais dessa época. Olha, Leila, não é só você que sente falta, não. Muita gente sente falta dessa programação especial. Né? A televisão recorria muito a isso. O que eu vejo lá, por exemplo, na Globo vai ter agora o Ritmo de Natal, que nessa segunda a Globo exibe um filme que foi feito para o Globoplay. Tá lá, era uma aposta desse novo núcleo da Globo, que é produção de telefilmes, como eles chamam, né? De filmes que podem ir para o cinema, mas principalmente para a televisão.
E tá lá, roteiro feito, uma história bem gostosa, assistindo o Globoplay, funcionou. Vai ter o show do Roberto Carlos, vai ter o show do Roberto Carlos, vai ter o show da Ivete Sangalo, e ao mesmo tempo ali, algumas edições especiais de alguns programas e filmes especiais. De novo, a gente volta naquela questão da nostalgia, né? Parece que lá atrás esses especiais eram muito melhores. Mas se fazia especial da Xuxa, se buscava especiais de vários outros programas, e hoje não tem. SBT também, né? Vai ter uma edição temática do Domingo Legal, tanto para o Natal quanto para o Réveillon, ali com brincadeiras, segue a programação normal, os quadros normais, a Eliana a mesma coisa, mas não tem um grande especial, né? A TV já fez isso. A própria Record também, né? Vai ter lá a família Record, o Amigo Secreto, retrospectiva, aquelas coisas, e segue dessa forma, porque a televisão mudou. E talvez porque esses especiais exijam muito dinheiro e tem um retorno que não é tão diferente de um programa normal. E será que todo mundo quer? É difícil. Será que todo mundo quer esses especiais? Aí sempre vai ter um executivo de televisão que fala, não, mas esse especial não agrada a todo mundo e a gente tem que agradar a grande maioria. Mas eu gosto de uma programação especial de final de ano. Vamos a mais uma pergunta? Essa é da Cristina, é a última pergunta de hoje e diz: Vanucci, não aguento mais tanta violência em Terra e Paixão. Não tem um que sobre. Ou é bandido, ou é mandante, ou é vítima. Agora até a Lucinda vai tomar tiro e ficar entre a vida e a morte. Por que Valcir Carrasco faz isso desde o começo da novela? Olha, Cristina, aliás, isso daí é algo que muita gente fala, né? Fala, nossa, mas que novela violenta, né? Já tem uma conta aí que já passou mais de 13 mortes aí, tem morte, tem tiro, tem gente que foi parar no hospital, muitos assassinos na novela, né? Tem até uma brincadeira que fala, pô, quem é que sobra nessa novela? Quem é que presta nessa novela? Quem é do bem nessa novela? Caio e Aline, será que em algum momento vão revelar alguma coisa? Porque todo mundo ali tem alguma coisa meio corrompida, né? A Nelly, por exemplo, é corrompida, né? Apesar de estar no romance ali, né? E até no núcleo de humor. O Luigi é um cara corrompido, a gente acaba... É do bem, mas é corrompido, tá tentando dar um golpe ali na Petra. Então, enfim, sempre tem alguma coisa e foi a construção do Valcir Carrasco para isso. O que eu acho nessa reta final? Talvez não precise de tanto crime mais não. Porque a gente já tem uma força muito grande ali do Antônio e da Irene. Acho também que o Antônio, depois de tudo isso, da doença dele, ele podia ter se transformado um pouquinho e começar a aceitar a Aline e não ficar só para a última semana, não, né? Mas, de novo, a mocinha vai sofrer, tem que se esconder, ele vai tentar. É aquela fúria daquele homem que quer se mandar em tudo ali e, por birra, quer matar aquela mulher, quer se livrar dela para tomar posse das terras. E ainda mais agora, né? Filho, né, neto, de 2 netos chegando, né? Então eu acho que fica um excesso realmente, concordo com você que tem violência demais. E que a gente ali acabou torcendo até por outras histórias, a história de amor e de renovação de vida da Lucinda é muito interessante, é legal, a gente torce por ela. Do Ramiro e do Kelvin, a gente torce por eles. Tem tantas outras coisas acontecendo muito legais na novela que você acaba... A própria história da Petra, essa semana, gente, é uma prestação de serviço incrível. Aliás, está lá, entre no canal do vanucci.com.br, tem um texto que eu falo justamente sobre isso, sobre essa importante prestação de serviço que os autores estão fazendo em Terra e Paixão. Bom, Vanucci Responde termina por aqui, né? Esse episódio, tem muitos outros episódios por aqui, tem muita informação, muito conteúdo aqui no canal do Vanucci no YouTube, o No Play News. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, faça inscrição no canal. Se gostou, dê um like no vídeo. Se gostou, conte para os seus amigos que tem um espaço que fala sobre televisão aqui no YouTube, recomende o canal. E volte sempre. Eu encontro você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.